Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Já falamos muito sobre saúde aqui. Saúde, tudo quanto é tipo, é a coisa que nos mantém vivos, ativos e que a gente pode estar aqui andando, conversando e gozando da vida, né? Sem saúde não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada, porque saúde é tudo. E nós vamos falar hoje sobre. Você pode até achar esquisito, saúde espiritual. Existe saúde espiritual? Pô, nem sei sobre espírito, não sei nada. Como é que é saúde espiritual? Mas calma aí que nós vamos desenvolver. Para isso eu trago alguém que já teve muita vivência para falar sobre isso. Então tá aí. É a minha querida Inês Balbo. Bom dia, Inês. Como você está? Bom dia! Voltamos! Então, é gostoso assim ter um bom dia assim efusivo, né, sorridente. Isso é muito animador, né? Tem gente que fica morocochô, aquela cara, oi, tá tudo bem. Não, tem que ser, tá tudo legal. É bom dia mesmo. É você que faz seu dia, não é isso, não? Isso mesmo. Como a gente começa o dia, é como ele tende a terminar, né? Como a gente começa as coisas, é a tendência que a gente dá para ela terminar, né? Não tenha dúvida, é o gatilho aí. Inês, eu vou começar pelo seguinte, aqui, ó, a pergunta de curiosidade aqui. Eu satisfaço todas as minhas curiosidades, eu procuro, pelo menos, né? Por isso que eu gosto do Vida Inteligente aqui. A saúde, todo mundo fala nas filosofias, filosofia, principalmente a doutrina espírita, sempre falou, e eu já passei por ela também, isso é até praticamente a gente comprova, né? Que a maioria das doenças físicas, o que somatiza no corpo físico, é em decorrência de desequilíbrio emocional ou de outro tipo. Ou seja, algo fora desse corpo físico, digamos assim, para ficar inteligível, né? Então, você coaduna com esse ponto de vista ou não? Grego, eu vou começar a minha fala, primeiro agradecendo, né, a repercussão da outra nossa conversa. Eu Foi muito boa. fiquei muito feliz porque eu recebi também mensagens, feedback, sabe? E eu entendi que tem muitos caminhantes por aí também, em busca dessa conversa que a gente está tendo, né? Então, por isso, eu retornei e eu trouxe esse assunto saúde espiritual para a gente quebrar alguns paradigmas, né? Porque a gente transfere esse assunto de espírito muito para a religião e para a religiosidade. E é aqui que a gente se perde, né? A gente faz de forma ritualística, que a gente não se questiona mais, a gente transfere isso para dentro do nosso inconsciente, certo? E é aí que a gente acaba só repetindo, e a gente não sabe mais o que está acontecendo, né? A questão da saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental e saúde física, ela é uma coisa só. Na verdade, são nomes de facetas nossas, elas estão interligadas, certo? A nossa saúde, a nossa experiência física, né? Nós estamos aqui dentro, a nossa consciência, ela está incorporada num corpo físico, né? Então, como que essa consciência ela vai trabalhando a realidade? A partir da mente concreta. Então, aqui a gente já entra na questão da saúde mental. A mente concreta, o que que ela é? Estruturante. Aquele hemisfério esquerdo que a gente falou no vídeo anterior, certo? A parte emocional é nosso hemisfério direito. Então, assim, como que a gente manifesta o nosso espírito? Através do nosso corpo, da nossa mente concreta e do nosso emocional. A saúde espiritual é o conjunto, tá? E para a gente falar de saúde espiritual, a gente precisa falar de doença. Para a gente entender o que é saúde espiritual, a gente precisa entender o que é doença. E é aqui que eu vou entrar com esses assuntos, começando com um grande alerta da OMS, que é um pé concreto nessa realidade de saúde mental. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde ela está acima dos governos, ou seja, ela é uma organização de quem comanda o mundo, de fato. Os governos estão embaixo, ela está em cima. Então,
Não vou entrar no mérito da questão, mas se essa organização que está acima dos governos emitindo um alerta global, independente do papel dela, mesmo que seja uma programação preditiva, mas ela está querendo trazer à luz que é um problema global. Se é um problema global, vai afetar todos nós, de alguma forma. Eu e minha família, nós já fomos afetados. Então, eu vou trazer esse atravessamento de vida real mais para o final, que é dentro da vivência propriamente dita, tá? Eu coloquei lá na resenha, que é quase um livro, né? Mas ele tem um porquê, porque é um tema extremamente complexo. Então, para que fique claro para as pessoas, eu acho importante ler ali aquele texto, né, que foi adicionado no vídeo, certo? Para entender a estrutura disso tudo, porque a gente vai sair do coletivo para o individual, do coletivo para o individual, do complexo para o simples. Eu quero trazer tudo numa linguagem simples, para que as pessoas entendam como é esse exercício da espiritualidade na prática, de forma concreta, saudável e prático, para ser aplicado na vida real, tá? A partir de coisas reais, coisas concretas. Porque dentro do mundo religioso e místico, a gente também ouve muitas coisas que elas não se conectam com essa realidade. E é aqui que a gente acaba se perdendo um pouco, nas elucubrações, que é esse termo que você gosta bastante, né? Gosto. E a gente entra naquele looping do cérebro, do infinito, e fica colocando muita informação para o cérebro não consegue trazer um resultado. Então, eu quero trazer essa informação de um ponto de vista muito prático. Começando por essa questão da OMS. Eu falo para todo mundo pesquisar no Google, que essa informação eu já trouxe citada no próprio Google, tá? É só colocar lá, OMS alerta saúde mental. Eu vou ler aqui um trechinho, mas está lá, todo mundo pode pesquisar, tá? A OMS alerta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, com ansiedade e depressão como as condições mais prevalentes, elevadas significativamente após o Covid-19. A crise afeta jovens devido ao uso problemático das redes sociais, exigindo ação urgente dos governos para aumentar financiamentos e serviços, tá? E depois ele vem colocando vários dados aqui, ó. Aumento global, houve um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão no primeiro ano da pandemia, com a situação descrita como a ponta do iceberg. Ou seja, é uma estimativa. Isso é muito maior, né? Porque você não tem como quantificar isso no mundo inteiro, a gente sabe. É uma estimativa. Aqui tem outros dados, por exemplo, juventude em risco, desigualdade no atendimento, impacto no trabalho, investimento urgente, cuidados comunitários. Tá aqui. Esse assunto está na internet, é para qualquer um ver. Dentro da questão da saúde mental, das organizações, dos profissionais que trabalham com isso, eu me envolvi nessa questão de estudo dos fenômenos anômalos, porque ele está ligado com a questão do funcionamento neurológico e da espiritualidade. Eu tive os meus processos e eu queria entender pela lógica do físico, a partir do fato concreto, porque foi isso que aconteceu na minha família, e 3 doenças diferentes, por caminhos diferentes, elas produziram, ao longo de mais de uma década, degeneração física e psíquica. 3 doenças diferentes produziram exatamente o mesmo trajeto. Meu irmão, meu pai e minha mãe. Me chama atenção, assim, já no começo da nossa conversa, você começou pelo contrário, né? Porque eu falei no começo que você começou pelo contrário, não, é interessante isso que me chamou atenção. Falei que tudo que é emocional e essas coisas acaba somatizando no físico. Você já vem logo com a surpresa dizendo que o físico é que motiva o resto, né? Exatamente o contrário. Então, só para fazer um... É por isso que eu quis trazer saúde espiritual com a visão do físico, porque dentro quando a minha busca espiritual, ela aconteceu dentro dessa trajetória de saúde mental na vivência da prática. Quando aconteceu o surto do meu irmão, que foi medicamentoso, ele foi um susto para a gente não sabia lidar. E a minha família, meu pai e minha mãe, eles eram religiosos, ortodoxos. Eles trataram isso dentro da religiosidade.
E eu vinha do mundo corporativo, da coisa prática, do desenvolvimento saudável, como eu falei no primeiro vídeo, né? Que foi essa experiência que eu tive, que é dentro da minha formação, né? Liderança, treinamento, desenvolvimento das pessoas. Então, eu conheci o lado saudável do desenvolvimento humano, concreto, objetivo. E, por um trauma de infância, por causa da religiosidade do meu pai e da minha mãe, eu tinha excluído essa parte espiritual. Até para o exercício da minha profissão, porque eu trabalhava projetos, lá você objetiva dinheiro. Então, tudo que era projeto objetivo que tinha dinheiro, era aceito. O que era subjetivo, que era qualidade pessoal, emocional, era cortado. Então, o próprio ser humano, dentro da jornada corporativa, a emoção dele é suprimida. Então, essas experiências minhas, de todas as formas que eu vivi várias experiências profissionais em várias áreas, tá? E eu transitei também no mundo espiritual desde de uma religião fundamentalista, evangélica, até o espiritismo, certo? E eu fui estudar pela ciência para entender onde que isso tudo se conecta, porque na realidade, na minha realidade, eu perdi meu pai, minha mãe e meu irmão por degeneração física e psíquica, e que tinha fundo emocional. Puxa, Então, onde que está o espiritual nisso? Onde que a gente vai viver uma saúde espiritual se a gente não tem saúde física, não tem saúde mental e não tem saúde emocional? Eu vivi atravessando no apoio, com toda a problemática, eu e minha família, meus irmãos, e depois eu sofri também problema de saúde mental. E que eu, com essa minha lucidez, que eu já estava fazendo esse caminho dos estudos, do conhecimento, eu atravessei sem cair nos remédios para não, justamente para prevenir a degeneração física, que é onde afeta a nossa espiritualidade na vida concreta. ó, interessante que você falou. Eu tenho que fazer uma parte aí. Você falou que o importante é isso. Você vivenciou o que você está falando, né? E você resistiu e não fez uso da medicamentação. Medicamentação é isso? É, Da medicação. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu? Porque a gente hoje é muito dependente. Por exemplo, ontem eu estava com uma dor, não conseguia dormir, eu tive que fazer um uso de um anti-inflamatório, analgésico, dormir. Muito cômodo eu pegar aquilo lá, ingerir, acabou. Como fazer isso? Como é que você fez isso? Talvez para incentivar quem está nos assistindo também. Como você conseguiu superar? Cada um cada um é único, né? Como é que você sim. conseguiu fazer essa transformação sem o uso de remédio? Não que o remédio seja alguma coisa proibida, o remédio está aí para nos ajudar, né? Como é que você fez isso? Eu vou começar respondendo essa tua pergunta, Grego, a partir daquele termo que eu coloquei lá na resenha, normose. Esses dias eu fiz uma publicação sobre isso, né? Sobre a normalização do que não é normal, né? Nós estamos vivendo essa era da medicação que você comentou. Tudo que a gente vê, a gente vai no médico, a gente pede um remedinho. E a gente trata o sintoma, a gente não trata a causa do problema. O que é o termo normose? Inclusive, aqui, se a gente for pesquisar eu já vou responder, eu já vou chegar ali, tá? Mas eu preciso fazer essa introdução para que as pessoas comecem a pesquisar. Eu estou ensinando as pessoas a pesquisar conceitos, porque nós estamos. Olha lá, essa guerra mental que está vindo de fora para dentro, ela vem devagar alterando conceitos. E a questão da normose, o termo normose, ele é recente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, significado normose. Aqui no Google, significado normose. Normose é definida como a patologia da normalidade, um termo que descreve comportamentos, hábitos e valores socialmente aceitos, mas que são, na realidade, patogênicos, insalubres ou destrutivos. Ele é cunhado por Roberto Crema, Jean-Yves Lelout, estou lendo meu português aqui, e Pierre Weill, não sei falar,
refere-se à obediência cega a padrões que geram infelicidade e estagnação, sacrificando a autenticidade e o bem-estar pela conformidade. Tem mais coisa aqui, só pesquisar esse termo. O que está acontecendo, na verdade, Grego? A medicina, esse modelo de medicina, ele trata sintomas. Você vai lá no médico, ele classifica o teu comportamento, aqueles sintomas, aquele conjunto de sintomas, e ele fala, acho que é isso, então acho que nós vamos adotar esse remédio porque acho que vai dar certo. E a gente acha que vai dar tudo bem, que a gente acha que vai se curar e fica achando, né? Isso. Mas, assim, isso é a gente sabe que é uma indústria, né? Eu tenho, nessa experiência de hospitais, né, a gente passou muito por clínicas, hospitais. No final dessa trajetória, que durou mais de uma década, o Alzheimer do meu pai durou 14 anos, e ele finalizou numa clínica de repouso. Tá? Ele ficou 3 anos e meio em estado fetal e atrofiado em estado como se ele estivesse no útero, né? Ele ficou 3 anos e meio assim, e só com sonda implantar, ele não ia para frente e para trás. E o custo disso era R$ 6.500 por mês para manter ele assim. Ele não queria ir embora, a consciência dele estava atrelada ao corpo. O meu irmão, a degeneração dele foi medicamentosa. Foi um remédio que tinha sido já banido pela Anvisa, que o psiquiatra dele receitou e ele danificou uma área do cérebro, por isso que eu fui estudar neurociências, né, para fazer a minha ressignificação de luto e entender todo esse sofrimento dele e nosso, né. Sabe quando alguém passa por um acidente de automóvel e fica tetraplégico? Sim. Essa mesma área que é bem pequenininha, então esse remédio ele afeta a consciência e o controle motor. Então o remédio, ele danifica essa área do cérebro. O outro remédio novo que veio, que a gente depois foi tratando, depois eu conto um pouco mais sobre isso. Ele ou deixava meu irmão lúcido e preso num corpo, porque ele fez o mesmo sintoma do Parkinson, mas via medicamentosa, tá? E ou ele deixava meu irmão travado, ou ele dentro de uma consciência presa dentro do corpo, ele consciente, ou ele inconsciente e o corpo solto. Daí o corpo funcionava. Era uma briga da consciência e do corpo. Olha só. Então, assim, ali veio toda uma grande questão, depois emocional, espiritual, que depois eu vou contar mais no final. A minha mãe, ela era cardiopata, e ela chegou a tomar 20 comprimidos por dia. Puxa. Os médicos, a gente ia 2 vezes por ano nos médicos, fazer cardiologista, geriatra, né? Nenhum médico tirava nenhum comprimido, porque era um efeito dominó. Porque se tirasse um, não sabia mais o que ia acontecer com a saúde dela. E ela sofreu degeneração também física, no final a dela foi mais rápida, deu 8 meses, por demência vascular, porque ela tinha, o coração dela tinha arritmia, não filtrava direito, e aqueles microcoágulos iam furando o cérebro, e conforme, estou falando como se fosse um queijo suíço, mas bem pequenininho. Então, cada dano que ele ia fazendo, ia um pouco da fala, um pouco da compreensão, um pouco do controle mental, né, do controle de micção, tal. Eu acabei atravessando esse processo, agora eu vou responder a tua pergunta, eu usei suporte medicamentoso por um tempo, porque quando eu entrei em depressão profunda, que foi em 2019, como eu já tinha visto o processo do meu irmão, dos meus pais, né, obviamente eu não queria tomar remédio para dormir, e eu não estava conseguindo dormir, e eu não queria tomar antidepressivo, porque eu não queria fazer meus processos com meu irmão, né. Puxa. Só que, quando eu entrei em depressão profunda, eu estava num processo de separação, estava numa terapia de tentativa de retorno, mas aí eu tinha meus problemas aqui na família, a gente tinha os negócios, tinha dívidas, e eu tinha meus problemas em Curitiba. Então, assim, eu estava me dividindo em 2 famílias, com um mundo de problemas. Não era mais um casamento, não era mais uma família, era um monte de problema, né? E depressiva, no estado depressivo. E o cérebro tendo que dar conta de tudo isso, eu em depressão, porque o que eu estava vivendo? Nada. O que eu estava vendo saudável? Nada, né?
Estava tentando socorrer todo mundo e não conseguia me socorrer também. Então, pela lógica, né, não vou falar os eventos que startaram, mas eu tive que decidir, inclusive, pela separação, por causa da minha saúde, porque como eu estava me dividindo e eu estava segurando tudo, então, quem estava vivendo só essa parte, só via essa parte, quem vivia essa parte, só via essa parte. Eu estava vendo tudo, eu estava no centro daquilo, né? Então, o que que aconteceu? A gente ainda fez terapia, tudo, mas, enfim, o casamento, ele não acaba de uma vez, ele já vem acabando, né? Enfim. Mas aí decidi, assim, de forma pragmática, racional, né, madura, pela separação para poder cuidar de mim também, para poder ter uma vida, né? E nesse momento, até meu ex-marido, ele acabou tendo também glaucoma, cirurgia, tal. Então, assim, foi tudo, não sobrou nada, sabe? Sabe terra arrasada? Foi terra arrasada, né? Então veio a filha dele, a gente fez os acordos familiares e a gente foi se ajudando, né? E quando eu cheguei nesse ponto da depressão, eu não queria ir no psiquiatra que o meu irmão tinha atendido meu irmão no final da vida dele, até para não lembrar luto, aquela coisa, né, Grego? A gente quer esquecer, a gente não quer lembrar, porque dói, né? Então, e tinha coisa muito, muito difícil. Então, eu fui um outro indicado para uma pessoa. E aí eu cheguei lá, o psiquiatra falou para mim assim: olha, Inês, o cérebro, ele adoece como qualquer outro órgão, como o coração, como o fígado, como o pulmão. Aquilo ele já foi me dando consciência, uma visão nova. Ele falou, inclusive, os órgãos infartam. Não é só o coração que infarta, você sabia disso? Eu falei, não. O AVC é como se fosse um infarto, né? Certo? Então, ele foi me dando consciência. E aí ele falou assim, olha, quando a gente está assim, o cérebro, ele é o centro do corpo, ele está produzindo hormônios, ele não tem capacidade, Então, a gente faz uma suplementação. Você vai usar um remédio, que ele vai suplementar, é como, ele até usou uma analogia da perna quebrada, sabe? Ele falou, uma vez quebrei a perna, acidente e tal, eu tive que engessar minha perna, usar a muleta, até soldar, e depois que soldou, foi tirando, foi me readaptando. Então, é a mesma coisa, né? Então, você vai tomar suporte para dormir, para o teu cérebro poder fazer o processo que ele tem, e fazer, né, de desligamento e tal. Depois, você vai você vai começar a reorganizar a tua vida de volta, vai começar a ter prazer natural, certo? Então, assim, você precisa voltar para uma vida normal, porque onde você está não está normal. O A gente vai... interessante é que ele fez, você deu sorte, digamos assim, porque o teu médico, o teu psiquiatra, ele fez um diagnóstico correto, né? E a partir daí ele te deu o caminho, né? Essa que foi a grande felicidade, digamos assim. Então, agora eu vou colocar um ponto aqui, eu acho, você foi pontual e você vai entender por que você foi pontual. Ele me fez entender que eu precisava do remédio. Só que acredite, ele não era a pessoa certa. Ele me deu o caminho certo, mas ele me deu o remédio errado. Olha só. Ele me deu um tal de, olha só, Grego, como é que são as coisas. Por isso que eu digo, eu estou trazendo tudo isso para que as pessoas tenham consciência de ser o próprio médico e de questionar as coisas, de não embarcar naquela certeza. Ele me deu um tal de remédio chamado risperidona. E ele falou o seguinte, Inês, vai demorar de 15 dias a 3 meses para você se sentir bem, certo? Então, aguente firme, você vai passar muito mal antes dele começar a fazer efeito. E eu me isolei no apartamento, a minha mãe não podia saber, porque a minha mãe tinha acabado de perder o filho, o marido dela estava com Alzheimer na clínica terminal, né? E ela era cardiopata, então eu fui viver esse drama sozinha. Eu me tranquei no apartamento que eu tinha me separado, eu fui para Curitiba, eu me tranquei no apartamento e fiquei tentando administrar esse remédio. A cuidadora da minha mãe sabia, meus irmãos sabiam, administrando a questão, né? E eu passando muito mal, 15 dias eu tive uma síncope sozinha dentro do apartamento. E essa síncope, eu tive vontade e o impulso de ir embora, de tomar remédio e de acabar com tudo. Eu senti, Grego, depois eu fui entender o processo, mas na hora que você está vivendo o processo, você está dentro do teu caos, você não sabe o que está acontecendo. O meu corpo inteiro doía,
Eu estava dentro de um quarto fechado, com um blackout fechado, ele ficava perto de uma via rápida com barulho, o barulho doía meu corpo, a luz doía meu corpo, eu estava com hipersensibilidade, com enjoo, e tinha uma presença espiritual muito ruim, negativa ali. Opa! É. E aí eu comecei a conversar com Deus, porque eu converso, meu papo é direto, né? Eu não faço com intermediários. E eu comecei a conversar com Deus e falando que eu estava numa terra arrasada, eu não via mais sentido. Para que ficar aqui? Né? A gente tem tanta possibilidade de fazer coisa boa, e por que tanto sofrimento? Para que tudo isso, né? Sem sentido, né? Então eu pedi para ir embora. Eu pedi a permissão, porque eu sabia que eu não podia ir sem permissão. Eu pedi a permissão para ir embora. E aí, nessa hora, quando eu estava muito mal, estava chorando, estava muito mal e estava com aquele impulso mesmo, uma voz dentro de mim, uma voz firme e masculina falou dentro de mim assim: Inês, e ela começou falando meu nome, inclusive. Inês, o que que você quer fazer? O que que você realmente quer fazer? Faça. Realmente sou em caixa alta. Ele realmente. E quando falou faça, aquele negócio ele me paralisou, porque era uma decisão minha. Eu entendi primeiro, é minha decisão. É como se ele tivesse me dado o meu livre-arbítrio de volta. E aquele timezinho, aquele segundinho grego, começou a vir um download de informação, que começou a mostrar o sofrimento do meu pai e da minha mãe, tudo que a gente vinha fazendo para cuidar deles, para que eles fossem embora bem. O que seria o resultado de eu fazer agora? A minha mãe tinha perdido já o filho, já tinha perdido o esposo, ela já era doente, eu era o esteio emocional dela, eu era a coluna emocional já da família, né? Porque a liderança ali daqueles processos, como eu tinha mais experiência, então era esse foco dela era meu. Então foi vindo tudo assim, e eu entendi o seguinte: eu posso realmente fazer, que é a história do livre-arbítrio e consequências, né? Eu posso fazer, posso ir embora, mas eu sei que eu tenho consequências, que eu vou deixar aqui. Então, É interessante, você está contando aqui, eu estou acompanhando atentamente, estou vendo que uma pessoa no seu estado geralmente não tem uma consciência plena. Geralmente não, está perdida. E você manteve, pelo que você está me contando, você manteve a consciência. Dentro desse processo de sofrimento, desse enfrentamento que você teve a sorte, eu sei lá como é que a gente atribui o nome, de manter a consciência. Você conseguiu manter sua inteligência, sua consciência, o seu domínio, mesmo. controle mental. É. E você, pelo que você está contando, seja lá de onde veio essa voz, se é do seu subconsciente e tudo aí, isso aí tratou-se de uma revelação, né? É uma revelação. Só para as pessoas verem que existe a revelação. A revelação não necessariamente tem aquela conotação religiosa, né? Uma Não, revelação. é Então, transcendente. isso é muito bacana. Estou adorando ouvir esse depoimento aí, porque é muito interessante realmente. Ô, Grego, isso soou para mim como uma intervenção. Assim, eu sempre fui uma pessoa de agradecer, nunca de ficar pedindo, porque eu entendia, eu digo que eu sou uma alma velha, que eu tenho algumas experiências da infância, e de ter consciência de quem eu sou. Eu sempre atravessei a vida com as escolhas e responsabilidades conscientes. Atravessar todo esse processo de forma consciente, ele tem uma dor adicional, porque você enxerga aquilo que você não tem controle, você não tem autonomia e você precisa lidar com isso. Então, assim, é uma dor profunda e adicional. É ver teu pai e tua mãe indo embora, você sabe que você não vai segurar. E ali, naquele momento, eu tinha consciência que tinha dado tudo de mim, tudo, absolutamente tudo, inclusive para todas as pessoas do meu entorno. Eu dei até nome, CPF, dei dinheiro, dei presença, dei colo, dei conhecimento, dei tudo. E eu acho que essa foi a grande virada de chave que eu tive, a partir daquele momento, quando eu comecei a voltar para mim e falar quem sou eu, o que eu estou fazendo por mim, e que eu recebi um corpo, eu recebi um tempo, eu recebi uma vida que eu preciso viver, fazer alguma coisa com isso. Não só cuidar dos outros, porque eles têm a trajetória deles,
eles precisam passar pela dor deles, porque também se eu ficar segurando, apoiando, eles não vão aprender. Eu estou bloqueando o aprendizado deles, Sem dúvida. certo? Então, tudo isso começou a vir, assim, de uma forma extremamente lúcida. Puxa. E eu comecei a fazer esse caminho de volta devagar. No primeiro dia, no dia seguinte, eu acabei tomando 3 comprimidos naquele dia, dormi 12 horas. No dia seguinte, eu fui fazer o que eu sempre faço, que eu tenho uma conexão intensa com a natureza, e eu fui para o parque tomar sol, porque eu estava em Curitiba, né? O sol e a natureza começa a bateria, trazer para dentro, ajudar a restabelecer. Eu comecei a fazer minhas caminhadas no parque. Naquela semana, minha mãe soube que eu estava com depressão e ela entrou em depressão profunda, para piorar então, o negócio. E ela foi internada. E ela foi internada com um diagnóstico de falência de órgãos. Ela começou a fazer o processo de falência de órgãos. E aí eu falei para o meu irmão, falei, deixa que eu vou para o hospital, porque ela vai precisar me ver bem para ela melhorar, porque eu sei disso. Eu entendi a simbiose energética que existe entre a gente, porque a gente é uma conexão muito profunda. Aí, Grego, aí que eu entendi o erro médico do remédio. Eu deitada, fiquei uma semana com ela, uma acompanhante no hospital, deitada com ela perguntando, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, a gente ficou naquela troca, daí ela foi medicada, melhorando, melhorando, e eu, enquanto as enfermeiras passavam ali para medir pressão, essas coisas, eu sentia meu coração fazendo assim, a minha pressão, eu deitada, a pressão subia, descia, sem me movimentar. E eu passando muito mal, estava vendo que eu ia infartar deitada. Aí eu peguei e fiz um contato com a cuidadora da minha mãe, porque ela era a nossa anja, né? Ela tinha contato com o psiquiatra que tinha atendido o meu irmão e que tinha conhecido a família, porque ele teve que fazer a anamnese, né, da família para entender todo o contexto que tinha acontecido, o surto do meu irmão, mudança de medicamento e tudo mais. E daí eu consegui uma consulta com ele e fui. A primeira coisa, no dia seguinte já, né? Só que eu liguei antes para o médico que tinha me atendido e expliquei o problema. E a resposta dele foi: mas e daí? Os pensamentos maus estão bons? Eu falei: ah, estou mentalmente, emocionalmente equilibrada, né? Aí ele falou: então eu prefiro que você procure um clínico, já que você está no hospital, para tratar desse efeito colateral do remédio. Eu fui atendida, não fui, né, Grego? E ele me falou o seguinte: se aí que eu quero colocar a questão do tratamento das áreas segmentadas que estão hoje. O que ele falou? Que da área de saúde dele, ele atendeu. Se era um problema do meu corpo, era um problema de um clínico. Foi isso que na prática ele falou, certo? Eu, como a gente já tinha passado por muitos hospitais, muitos profissionais que não são profissionais, a gente passou por muitos problemas. Então, eu liguei para esse médico, eu consegui e fui. Ele me atendeu, ele já me conhecia, né? Ele sabia todo o que estava acontecendo. E ele falou o seguinte: ele falou, Inês, ele não deveria ter receitado esse remédio para você. É um remédio que foi suspenso pela Anvisa e ele é dado só para aquelas pessoas terminais, processo de transtorno mental, que estão tentando tirar a própria vida. O efeito, aquele impulso grego que eu tive de tirar a minha vida, que eu que sou uma pessoa que salva vidas, foi efeito colateral do remédio. Foi o rebote o efeito colateral do remédio que ele me deu, um remédio que não deveria estar em circulação. Eu poderia ter, se eu não tivesse tido lucidez, eu poderia ter ido embora. O que ele fez? Ele falou: você tem todos os motivos para estar na situação que você está, porque você está, tipo assim, terra arrasada. Você tem motivo concreto para. Teu cérebro não está mais dando conta, você está com depressão, né? Teu corpo físico, né? Você precisa reorganizar a tua vida, né? O tempo que vai levar, a gente não sabe. Então, eu vou te dar. Tira já esse remédio, você não precisa dele, teu corpo sempre foi limpo. Foi aquele impacto do remédio que ele fez isso. Então, eu vou te dar um ansiolítico que você vai usar. A minha mãe usava 100 miligramas de ansiolítico, ele me deu 50. Você vai usar 6 meses, você vai vir, daqui a 90 dias a gente volta a conversar, e talvez você use 1 ano, e use remédio para dormir, para o teu corpo fazer aquele processo. E aí ele falou a mesma coisa que o outro médico.
Exatamente a mesma coisa, mas ele me deu o remédio certo. O que Olha, que eu usei? Ó, Greco, e ele falou o seguinte: volta a caminhar, você sempre voltou, né? Volta lá para a praia, faz tudo o que você fazia, né? Volta a ter uma vida normal, começa a reorganizar. Em um ano você vai sair dos remédios. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu voltei, fui cuidar da minha nutrição, fui cuidar do exercício físico. Hoje eu faço yoga balance, faço pilates, eu vou para academia. Eu faço menos por causa da imagem, né? A gente gosta de ficar bonito e tal, mas eu faço por causa da saúde interna, porque isso é o que faz a regulação neurofisiológica. A gente precisa de remédio? Estou te respondendo agora aquela tua pergunta. Precisa, porque às vezes o corpo não está dando conta. Por exemplo, essa história da dor. É mais benéfico você tomar um remédio que ele vai tirar essa dor do que você ficar com dor. O claro. teu corpo vai ficar estressado e vai jogar cortisol no teu sangue e vai inflamar teu corpo inteiro. Então, tem remédios e remédios, tem médicos e médicos, tem tratamentos e tratamentos. Isso eu trouxe tudo aqui. Sem falar ainda de toda a problemática da saúde lá dos meus pais, para dizer o seguinte: sem um corpo saudável, sem uma consciência, sem uma mente concreta, racional, sem uma regulação emocional, você nem, não tem saúde espiritual, não tem saúde mental, não tem saúde emocional, não tem saúde física para viver uma boa vida. Tudo isso está conectado e está integrado. Você não tem como dissociar uma coisa da outra. Você só vai ter uma boa realização espiritual nesse plano se você estiver saudável e no aqui e agora. Por quê? O plano da consciência, ele acontece só no agora, como eu e você a gente está falando. Se for para fazer uma coisa por você, a consciência, ela atua no mundo físico só quando você está acordado. Essa história de você estar em sonho lúcido, você pode até ter visões, mas a atitude concreta é agora no físico acordar. É fazendo o que eu e você a gente está fazendo de forma consciente, sabendo do propósito que a gente está levando, né? A gente está super consciente aqui, falando tudo isso, sabendo que a gente está levando um assunto muito sério para um público que está buscando e que vai ser afetado, segundo a OMS, porque 10% da população mundial, que são 800 mil, que é subestimado, significa dizer que uma a cada 8 pessoas no mundo vai ser afetada por transtornos mentais. Tá louco. Um a cada 8, qual que é a problemática disso, Grego? Um a cada 8 significa pelo menos uma pessoa na família. Saúde, a saúde mental do meu irmão, ele afetou a saúde da minha mãe, cardiopata, Alzheimer do meu pai, que aprofundou, acelerou, afetou a minha saúde, afetou a minha vida pessoal, a dos meus irmãos, dos meus 2 irmãos, a família da minha irmã. Afetou a saúde espiritual nossa, que a gente perdeu dentro das crenças e das práticas religiosas, coisas que eu vivi nessas experiências, elas não me prepararam para confrontos com consciências negativas. E eu estava lá e eu tinha que decidir por mim. Saúde espiritual, ela começa pela saúde física. Você acha então que tem? Você está falando da sua família, acho que está muito importante o que nós estamos abordando aqui hoje, porque já faz a gente ter diversos insights, né? Enquanto você está falando aqui, eu estou tendo visões aqui, né? Mentais. E a gente vê que muitas famílias muitas vezes se desestruturam exatamente por que você está falando, ninguém está sabendo o que está acontecendo aquilo. Só porque o fulano está doente assim, então a família toda se envolve e acaba adoecendo junto, como você bem disse. Agora, qual é a importância, pelo que você está falando? Eu acho que a importância aí, você foi um alicerce, um pilar fundamental no equilíbrio ou reequilíbrio tanto da sua vida como da sua família, de certa forma. Você minimizou a dor deles, em certa parte. Você acha que deve existir alguém de mente aberta ou de mente equilibrada, independente de qual seja o que esteja acontecendo, para que o resto do processo seja factível, se recupere a saúde espiritual?
Com certeza. A gente está falando, o que você está falando é da própria jornada da autoconsciência e da maturidade, da responsabilidade e da questão da liderança espiritual dentro da família, que eu acho que isso é importante, Grego. Dependente ó, na minha família, eu não tenho religião. Meus pais eram evangélicos dentro de uma religião fundamentalista, era o caminho deles, eu sempre respeitei. Eu tive trauma, né? A gente já conversou sobre isso. A religiosidade tem a ver com a prática, com a tua ressonância espiritual, certo? O teu caminho espiritual, você vai processar dentro de uma organização ou não. Os meus irmãos, eles também não têm religião, mas eles são espiritualistas, eles entendem e eles professam a própria espiritualidade. Então, o que acontecia? A gente tinha conversas profundas e a gente tinha conversas difíceis. Por exemplo, quando aconteceu a doença do meu pai e da minha mãe, eu tinha saído, eu me mudei de cidade, vim para cá, tal, né, com um projeto de vida, mudança de vida, saí do mercado corporativo, vim empreender com meu ex-marido, era o nosso sonho, né? E então assim, eu vim para uma mudança de vida pessoal, só que as doenças do meu pai e da minha mãe começaram a acontecer lá. Então eu falei para o meu ex-marido, falei, agora eu preciso fazer um resgate com a minha família, preciso dar um apoio. Então o que eu fiz? Falei, olha, falei para meus irmãos, né? Eu estou longe, então uma vez por mês, na última semana, eu venho para Curitiba e vou ajudar nos processos, é o que eu posso entregar, né? E como eu já fazia liderança tal, de equipes, né? Eu já tinha essa prática, então acabou de forma natural eu puxando essa liderança para mim. Tem aquela frase que é sobre a responsabilidade, é de quem está enxergando mais, é de quem é mais maduro. É essa pessoa que tem que puxar a responsabilidade para ela. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com posição, com nada. Né? Dentro das famílias, quem tiver essa percepção, essa visão, ela precisa puxar isso até você conseguir trabalhar as conversas difíceis, reposicionar, dar função para as pessoas, porque chegou um momento dessa conversa, quando a minha mãe infartou, eu cheguei aqui, minha mãe infartou. Eu cheguei em abril, em setembro, minha mãe teve infarto. Naquele ano, meu irmão começou a desenvolver parkinsonismo medicamentoso, que foi naquela virada de ano, tá? Ele entrou em surto, ele teve que ser internado numa clínica psiquiátrica de dependentes químicos, porque o médico dele, quando foi questionado, né, meu irmão mais velho que morava lá com eles, percebeu é, é, esse problema das atrofias, ele vinha de um tratamento psiquiátrico longo, tá, de 20 anos, né, com esse remédio, então, quando ele questionou e o médico percebeu que ele tinha errado, né, o que ele fez? Ele trocou o remédio sem fazer o desmame, porque o corpo ele tem que fazer adaptação, você tem que ir Claro, trocando devagar, claro. escalonando. Então, o que ele fez? Ele tirou e colocou outro. No que ele tirou aquele remédio e colocou outro, meu irmão entrou num surto psicótico. Nossa. E ali ele saiu fora da casinha. E ele, o meu irmão, embora ele tinha espectro autista, né, diagnosticado tardiamente, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, depressão, ele vinha sendo tratado por psicólogo, psiquiatra, né? E ele tinha alta inteligência intelectual e baixa inteligência emocional, certo? Então, o que acontecia? E aquelas questões espirituais tratadas dentro da visão da minha mãe, do meu pai, evangélica, da espiritualidade. Eu tinha casado, tinha ido embora, eu não participei dessa parte, né? Quando eu voltei com ele surtado. Ele tinha se aposentado, se afastado por depressão, né? E ele estava cuidando do meu pai e da minha mãe. Ele que ia no mercado, que fazia as coisas práticas para o meu pai e para minha mãe, lidava com o banco. Então, o surto dele para a gente foi um grande choque, porque ele era uma pessoa inteligente, sabe? Independente, inteligente, né? E então ele tinha uma certa normalidade, porque ele estava em tratamento, né? Ele, apesar de não conseguir performar dentro da profissão dele, porque ele era um concursado da Caixa Econômica Federal, então lá tinha metas, ele não conseguia desenvolver aquilo. Então ele entrou em depressão e foi aprofundando a doença dele e houve um afastamento, né? Então, quando aconteceu isso, foi um choque para todos nós, porque ele cuidava do meu pai e da minha mãe. E ele
A gente não conseguia pegar a senha de banco dele. E era onde estava o dinheiro do meu pai, da minha mãe, dele. A gente não conseguia cuidar dele, né? Então, assim, aí ele ficou 3 meses nesse surto. E aqui eu vou contar a experiência que eu tive do dia da saída do surto, que tem a ver com o espiritual. E é isso que eu quero falar, que isso, nenhuma religião, nada do que eu aprendi nos lugares que eu fui me preparava para isso. Então, 1 ano depois, né, que eu vim para cá, aconteceu esse surto, 3 meses ele ficou internado nessa clínica psiquiátrica, de tratamento de dependentes químicos, só que eles só tratam a parte psíquica. Se a parte clínica tiver um comprometimento, eles transferem para hospitais. Então, era o carnaval de 2013 e a clínica simplesmente mandou uma mensagem para a gente, no meio do carnaval, dizendo que ele estava com pneumonia grave e que ele precisava ser transferido para o hospital e que ele já estava com laudo de alta para fazer remoção. Para qual hospital a gente removeria? Era essa pergunta só no meio do carnaval, né? Então, eu fui para Curitiba rápido, minha irmã tinha viajado, meu irmão estava lá, né? E daí nós transferimos para Cruz Vermelha. E daí começa a nossa... ficamos quase 1 mês com ele ali, né? Conseguiram tirar ele da pneumonia, ele estava quase morrendo, certo? E daí a gente se revezava, de noite pagava cuidador para dormir, porque tinha que ter acompanhamento, né? Paciente psiquiátrico não fica sem acompanhamento, né? Então, tem que ter acompanhante. Era muito difícil de ficar com ele, porque ele era... Quando ele tinha surtos, ele tinha todos aqueles questionamentos existenciais e ele tinha uma consciência negativa com ele, que vinha incorporar. E ele falava coisa muito ruim, muito pesada para desequilibrar quem estava ali também, né? Lógico. E aí ele confrontava muito comigo. Confronto a polaridade positiva do meu irmão sempre foi comigo, né? Ele era negativo, eu era positivo. E aquela consciência, e daí falou muitas coisas muito pesadas, invencionices, coisas que não tinha nada a ver, para desestabilizar mesmo, né? E no final ele olhou para mim assim, o olhar do meu irmão não era o meu irmão, a voz do meu irmão não era. E ele falou assim: eu sou aquele que estava na criação do universo. A energia que vinha daquilo era muito maligna, era a malignidade direto dos infernos. Caramba. Eu olhei para ele e falei assim: você não é meu irmão. Eu conheço meu irmão, a energia do meu irmão. E eu sei o que você está fazendo, mas você não vai levar meu irmão. E eu falei: Jonas, durma. Dei o comando para meu irmão. Falei: eu estou cansada, eu preciso dormir. Eu deitei na cama de acompanhante do lado, virei para a parede, comecei a chorar e comecei a conversar com Deus. E falei: Deus, eu preciso de ajuda. Você sabe o que está aqui, eu preciso de ajuda agora, para tirar meu irmão de onde ele está. Chorei em silêncio, meu irmão não ouviu, claro. Eu precisava descansar, meu cérebro estava exausto, certo? 15 minutos depois, Grego, meu irmão me chama de novo. Eu não queria levantar, porque eu estava cansada, né? Mas eu ouvi que a voz dele mudou. E ele falava: Inês, Inês. Aí eu levantei e fui lá. Meu irmão acordou. Grego, meu irmão, depois de 9 meses, Putz, meu que irmão bacana. acordou. E sabe o que legal. ele falou para mim? Sabe o que ele falou para mim? Inês, o que está acontecendo? Ele começou a olhar em volta, porque ele acordou como se ele tivesse acordado de um sono profundo. Onde é que eu estou? Eu tive que contar o que aconteceu naqueles 3 meses, porque ele não sabia de nada. Ele não tinha consciência do que tinha acontecido. Contei as coisas para ele, e ele olhava, e ele falava: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E daí ele começou a falar para mim: eu estava num lugar muito ruim, e eu não quero voltar para lá. E aí ele olhou para mim e falou, eu comecei a falar para ele: você não vai voltar, porque você é um ser de luz, e nós estamos aqui para trazer você de volta. E aí ele olhou para mim, começou a olhar assim, falou: Inês, você também é luz? Eu estou vendo luz em volta de você. Eu falei: nós somos luz. Eu falei: não se preocupe, você não vai ficar lá. Nós conversamos meia hora com ele, lúcido. Dormiu,
seguida ele dormiu, e as acordadas dele depois começou a alternar lucidez com os surtos, e aquela consciência começou a arrefecer. Ele voltou à consciência dele, com os remédios, tudo em 1 mês. Como que eu vou explicar para as pessoas que depois de 3 meses fora, ele volte lúcido depois de uma oração minha, dessa consciência que falou que ele veio da origem da fundação do universo, dê o nome para você, que você quiser para essas consciências. Eu sei como eu estou falando. Tá? E isso não é religioso, não é místico, isso é de vida real. Nada me preparou para isso. O que eu tinha certeza, Grego? Eu só tinha uma certeza ali na minha oração. Eu não estava tentando salvar o físico do meu irmão. Eu estava tentando salvar a essência dele. Era por amor à essência dele que eu fiz aquela oração. E eu fui atendida. Ó, nós temos 10 minutinhos. Olha como é bom o papo. E isso que me chama a atenção é bacana, porque como a gente não tem pauta também, a gente não sabe o que vai ser falado, né? E a coisa que se envolve é muito bacana para mim. E eu percebo o seguinte, como você deu uma visão geral sobre o que pode acontecer numa família, e deve estar acontecendo em inúmeras famílias, e as famílias não sabem o que está acontecendo, você talvez abra uma possibilidade das famílias que assistirem a nós aqui hoje, permite, como é que se diz? Considerem essa possibilidade de estar acontecendo um processo igual ao seu na família delas. Quer dizer, é uma luz no fim do túnel. E o importante que eu estou vendo aqui também é que sempre tem que ter alguém que tem que manter o equilíbrio, tem que ter uma fé, seja naquilo que seja numa imagem, naquilo que acredita e tudo isso aqui, para poder se sustentar e daí extrair as forças, que todo mundo tem força, né? Só precisa de um instrumento, como você falou também uma certa hora aí, da bengala, a gente precisa de uma bengala durante certo tempo, e senão a gente não se mantém em pé, né? Sim. Agora passou, vai. Então, isso é muito legal a sua história. Eu sei que o tempo está curto e você tinha anotado, inclusive, algumas coisas. Eu não gostaria que ficasse nada fora, porque está perfeito até agora. O que você considera importante a gente colocar nisso tudo que você falou, que já é importante demais, vai ajudar muita gente? O que você acha que a gente pode colocar, ainda que você não disse? Grego, eu vou só dizer o seguinte: primeiro que eu não atravessei sozinha, atravessei com a minha família. Eu acho que isso foi fundamental. Quando a minha mãe teve infarto e que começaram os problemas, eu puxei essa reunião com os meus irmãos. Isso foi importante. A liderança foi importante. Mas a participação de todos foi fundamental. A gente se colocar a visão na mesma página. No final da reunião, eu lembro que eu trouxe a minha mãe do hospital, que ela tinha infartado lá em 2013, e meus 2 irmãos, o mais novo e mais velho, eles estavam trabalhando, eles estavam fora desse contexto, eles não entendiam. A gente tinha feito uma agendinha de prontuário médico, porque se eles tivessem emergência, a gente pegava aquela agendinha, o kit de remédio e carregava de emergência para o hospital. Então, a gente tinha que ter estratégia, a gente desenvolveu estratégias, tá? Controle, né? E naquela reunião, no final, eu não falei muita coisa, eu só falei os remédios e aqui que era. Fui falando, falei, ó, só vou ler isso. Remédio disso é para isso, disso, disso. Eles têm isso, nossos pais precisam ser cuidados. Eles não têm condição de cuidar deles. E a família que vai ficar depois que eles se forem, somos nós. Então, a pergunta que eu fiz naquele dia foi, e meu irmão que surtou, ele estava nessa reunião. Depois, o surto dele foi 1 ano depois, né? Foi quase 1 ano depois. E a pergunta que eu fiz foi, nós somos aquela família que quer continuar juntos? Eu falei, eu vou fazer o meu melhor. E o meu melhor não quer dizer que seja igual ao de vocês, né? Se cada um fizer o seu melhor, a gente vai conseguir tomar, né? Então, eu falei, nós somos a família que vai continuar. A grande questão aqui é que eu não estou só fazendo para o meu pai e para a minha mãe. Se eu faltar, eu estou devendo para esse irmão aqui, porque se nós somos em 5, nós temos 20% de responsabilidade de cada. Se você faltar, o teu 20% vai sobrar para os outros.
Então, eu dei um senso de pertencimento, uma visão geral do problema, porque tem a questão legal, tem um monte de questões. Então, conversas difíceis. Alguém precisa reunir todo mundo e ter conversas difíceis. Eu conheço outras famílias que estão passando por esses problemas, e eles se dividem, eles conversam, eles têm o senso de espiritualidade dentro da religião, mas eles têm conversas difíceis. Eles não deixam, se for para brigar, brigue, mas assim, tragam uma solução. Alguém tem que fazer o papel do pai, né? Que o pai está faltando. Verdade, verdade. Certo? Então, assim, eu acho que a liderança espiritual, ele é uma liderança espiritual da família, de amor pela família, de entender todo esse legado e da gente fazer o nosso próprio resgate espiritual nesse momento, né, Greg? Da gente se reconhecer que saiu da barriga da mãe, o pai fez o esforço, os irmãos estavam lá, todos eles estão aqui dentro das nossas redes neurais. A nossa família está aqui, ó, dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro se desenvolveu assim, né? Como é que a gente vai? Se a gente negar a família, nós estamos negando quem nós somos, né? Então, é uma questão de consciência e cuidado com o tratamento médico. Que hoje o tratamento médico, ele é uma indústria. A gente tem que falar. Nós passamos por, no final, depois que a gente sentou para conversar com meus irmãos, e a cuidadora, que foi um grande anjo na nossa vida, foi uma pessoa fundamental, e que nós fizemos um acordo, porque são doenças terminais, degenerativas, né? E ela ia perder o emprego dela. Então, você tem que ser prático. Você tem que falar a conversa difícil. Então, o que nós fizemos? Fique com a gente até o final, que a gente te ajuda. A gente ajudou na formação de enfermagem. Hoje ela trabalha na clínica de hemodiálise. E ela é uma irmã para nós. Que bacana, que bacana. Ela tinha meu pai, minha mãe como pais dela, né? Então, assim, a gente precisa de uma rede de proteção, de uma boa clínica. A clínica que o meu pai ficou internado, ficou meu pai, minha mãe e meu irmão. Foi a única família que teve 3 pessoas internadas. E essa clínica era uma extensão da nossa casa. E a gente, assim, foi uma coisa que a gente foi construindo. Tudo isso está dentro do espiritual. Então, apesar de toda essa tragédia, a gente fez com uma transcendência e a gente tinha saúde espiritual. A gente separou religião, separou responsabilidade, a gente foi separando atribuição, a gente foi conversando e a gente foi se entendendo como pessoas e como consciência, né? Eu tenho grande amor pela minha família, pela minha irmã, pelos meus irmãos, né? E a gente se respeita muito e a gente construiu um relacionamento que transcendeu. Então, o valor do meu depoimento aqui, Gre, é o valor de quem atravessa as coisas e a gente não cai na normose, de achar que tudo é normal, que remédio é normal, que tudo que o sistema coloca para a gente é normal. Não, a gente precisa questionar e questionar dentro da nossa própria espiritualidade, porque a gente tem experiências de vida real, espiritual, que você não vai ter um rabino, não vai ter um pastor, não vai ter um sacerdote ali naquela hora, né? Naquela hora, naquele momento, você tem que estar preparado para você decidir e escolher com consciência. A jornada do autoconhecimento, da autoconsciência, é isso. Com certeza, maravilhoso, maravilhoso. E o maior exemplo disso é que todo mundo sabe, eu não passei por isso e nem quero passar, depressão é um dos males da nossa humanidade, da nossa época. Você ter passado pela depressão e estar aí hoje conversando com todo mundo, isso aí é maravilhoso, isso aí é uma força de vontade, seja lá o que for, né? E o mais importante de tudo, é possível sair da depressão, é possível se curar, é possível transformar tudo, basta querer ter sustentação, ter fé, seja lá o que você quiser usar o termo, né? Muito bacana. Eu lhe dou os parabéns, né? Cada um no seu processo, foi muito bom você ter compartilhado isso conosco. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, que pode dar força para quem esteja necessitando nesse momento.
Então, te agradeço pela sua presença e suas considerações finais, Inês. Não é política, mas pode falar. Naquele primeiro vídeo, a gente falou de saúde mental, eu falei do trabalho que eu fiz na saúde mental. Eu Foi. nunca trabalhei profissionalmente na saúde mental. Foi todo esse trabalho que eu relatei, que foi muito mais aqui, um resuminho, né? Que eu me imbuí, que eu mergulhei para ajudar na saúde da família, na saúde mental da minha família, tanto de quem estava vivendo o processo, quanto de quem estava atravessando os processos, que era quem ficou, né? E na nossa saúde espiritual. Então, assim, eu não trabalho, só para esclarecer o público, eu não trabalho, né, com saúde hoje, tá? Não, a minha contribuição é só online, né, que eu estou fazendo aqui na minha página, tá? Se quiserem conversar, a gente conversa, mas eu não faço atendimento, porque algumas pessoas me perguntaram, então estou esclarecendo, tá? Então, eu nunca trabalhei, eu sempre participei de grupos, por causa das doenças, eu sempre estive envolvida com os grupos de saúde mental, mas eu trabalhava na minha família, porque eu precisava entender, eu precisei me especializar, para a gente poder fazer uma estrutura para suportar tudo isso, o conhecimento e a lucidez, né, me trouxe até aqui. Então, essa é a minha contribuição de uma vivência, de uma experiência pessoal, e a minha mãe, na partida dela, uns 15 dias antes, e eu acho que é isso que também me trouxe aqui, ela teve uma visão, Grego, que quando eu cheguei para cuidar dela, a cuidadora dela falou o seguinte, eu falei, Inês, desde ontem à noite, a mãe está falando que ela viu um buraco no piso do quarto e que tem um casal olhando para ela, pedindo para subir, e tem muita gente lá. E ela está falando desse buraco o tempo inteiro. E eu falei, tá bom, vai deixar que eu converso com ela. Ela foi embora e eu cheguei e fui perguntar para minha mãe. E ela falou, Inês, eu falei para a Neuci várias vezes, falei, mãe, o que está acontecendo? Ela falou, ali, ela mostrava na lateral da cama. Ela falava, ali, tem muita gente ali. E tem um casal que está olhando para mim, eles precisam sair desse buraco, eles querem sair. Aí eu entendi que ela tinha uma visão que precisava ser resolvida. Então, o que eu fiz? Eu falei, mãe, vamos fazer uma oração, porque a senhora está doente, né? Eu estou aqui, a gente não tem condição de ajudar essas pessoas. A gente já está cansado, a senhora está doente fisicamente, eu também, eu não tenho dinheiro, né? Como que eu vou ajudar todo mundo? Não tem condição, né, Greg? Então eu precisava dar essa consciência, porque minha mãe, ela tinha muitas visões, e era uma visão importante. E aquele casal era meu pai e minha mãe, que precisava sair daqui, né? Eu entendi isso. Porque meu pai estava com Alzheimer terminal, meu pai faleceu 50 dias depois da minha mãe. Então, eu entendi essa visão. E a minha oração foi uma oração simples. Foi uma conversa para também que ela entendesse, que a consciência dela entendesse. E eu falei assim, mãe, falava, Deus, eu estou aqui com a minha mãe está vendo aqui um buraco no quarto, lá embaixo tem muita gente, e tem esse casal também que quer sair. Nós não conseguimos tirar essas pessoas de lá, mas eu sei que tem, aí no plano espiritual, tem muita ajuda e vai poder tirar esse pessoal, né? E vai poder tirar esse casal. Então, nós estamos aqui pedindo ajuda para essas pessoas e para esse casal. E assim eu encerrei a oração e passei o dia perguntando para ela, falei, tá tudo bem, mãe? Né? Quando terminei a oração, ela falou, tá. Aí passou o dia, eu fui perguntando, Grego, falei, mãe, e o buraco tá lá? Ela falou, não, fechou, porque logo depois da oração, o buraco fechou. Aí eu fui perguntando, ela falou, não tem mais. Falei, não tem mais ninguém? Não. Antes de ir embora, 6 horas da tarde, eu perguntei para ela. E daí, sabe o que ela me perguntou? Ela falou assim, mas por que fulana não viu e você viu? Eu falei, porque era eu que tinha que ver. Então, eu estou encerrando essa conversa aqui com essa visão da minha mãe, porque é o sentimento que eu tenho de quem tem a visão trazer. Então, a minha missão aqui com você, com essa conversa, é de trazer essa visão, que tem muita gente no buraco, e eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso trazer o meu depoimento e posso trazer minha espiritualidade livre, independente,
para que as pessoas, dentro do caminho delas, possam fazer a mesma coisa que nós fizemos, né? Funciona, funciona. É só você agir com o coração, com o teu amor puro, tá? A tua espiritualidade vai encontrar eco no divino. A tua saúde espiritual vai ser mantida independente da situação que você estiver vivendo. Essa é a minha mensagem final. Valeu, Inês. Muito obrigado. Sabe, eu sei o quanto foi difícil convencer você, né, para você falar aqui, mas é que a gente intui que é importante. Né? É importante quando a gente vai saber que o que nós vamos conversar vai ajudar outras pessoas. Então, daí a insistência, né? E tenho certeza disso. Quem sabe, a gente deixa para o éter, para a lei, seja lá como chama, a gente tem uma nova oportunidade de conversar futuramente, um outro tema que se porventura se fazer presente para ser conversado, né? E ser de utilidade. Enfim, resta o meu muito obrigado pela sua disponibilidade e eu creio que as pessoas também gostaram muito. Então, fique bem, tudo de bom, que você continue saudável e instrumento de ajudar as pessoas. Tá bom? Um abraço para todos e um agradecimento para esse público que me ouviu até aqui. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Gente, isso que é bacana, né? Você chega no fim de uma conversa dessa, você está preenchido, você está bem, você está leve, né? Nada melhor do que o depoimento das pessoas que vivenciaram. É claro que eu assistindo, você assistindo, você não conseguiu sentir o que a Inês, a depoente aqui, sentiu, que é a experiência dela. Mas isso é encorajador no sentido de se permitir estar alerta, estar atento, porque pode ser que você seja um instrumento da saúde espiritual da sua casa ou da sua família. Pense nisso. É isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.